Bom dia! Tudo bem? Eu vou continuar falando sobre alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mais a alma e o espírito. Eu sou Melissa, eu sou escritora, eu tenho dupla condição, eu sou autista, suporte 1. Eu sou superdotada. Eu falei que eu sou escritora, cristã, pensadora, sou mãe. É isso. Sou leitora, sempre trago uns livros aqui que eu gosto de comentar com vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. E esse vídeo, né, que eu faço por áudio, vai para a playlist sobre o natural. Que sobre o natural é acima de tudo aquilo que a gente vê, existe outra realidade, que é a verdade. Isso aqui é a aparência. Acima de nós está a verdade. Inclusive, Deus está me lembrando de um sonho que eu não sei explicar como que eu sei que é uma experiência, que não é um simples sonho, mas que eu tive, que eu saí de ré da terra. Eu fui levada por um ser, mas estava nas minhas costas, então não o vi, mas eu senti a presença dele. E aí eu fui saindo da terra. Só que eu não me vi saindo de casa, do quarto não, do teto, sabe? A hora que eu me vi saindo, eu já estava saindo da terra. Então eu vi a terra de longe. E toda vez que é feito algo dessa experiência, eu sinto que tem um objetivo. Esse objetivo de eu ter saído da terra, para eu olhar para a terra, era para eu entender que todo conhecimento dado aqui, conhecido aqui, não era nada perto do conhecimento que se tinha lá ao se distanciar da terra. Eu tive, e eu não sei, é imediato. Tem a maioria das coisas que a gente acessa acima do que é sobre, tipo, a minha playlist chama Sobre o Natural, que foi Deus que me inspirou essa expressão. Tem o natural e acima tem esse sobre, essa coisa que paira acima de nós. E esse acima é a verdade, é o verdadeiro conhecimento, não é o daqui. Não são os livros, daqui lá não tem livros. Então, para mim, religiões que dizem que lá em cima tem livros, bibliotecas, não é assim. Inclusive, o que eu entendo, e eu entendi que Deus tem me dito há alguns anos já, que essa palavra, esse modo de conversar que eu estou usando com vocês, que é o raciocínio, que eu poderia estar aqui, ter uma vaca bem na minha frente e pensar, você não é nada, quem é você? Que você não fala, olha, eu falo, eu tenho um raciocínio. Então, eu sou tão evoluída que, se for pensar assim, então, isso que existe sobre nós tem o direito de nos matar e fazer o que quiser conosco, porque esse modo de diálogo que nós temos, de raciocínio, não é nada. Nada. E nós somos muito piores que as vacas, porque as vacas, por mais que elas não falem, elas não consigam muitas vezes se decidirem, se unirem para bolar um plano, por exemplo, vamos bolar um plano de fuga. Vamos bolar um plano contra esses que vão querer nos matar em algum momento. Vamos fugir, vamos criar uma rebelião. Entendeu?
Olha só. A superdotação. Ai, junto com o autismo, né? Porque o autismo, pelo menos em mim, assim, esse lado primitivo, esse amor pelas outras espécies, essa tentativa de volta ao Éden, e tudo junto e misturado. Eu nunca achei que eu era superior às pessoas, entendeu? Nunca me senti assim. Deixa eu sair um pouco da Melissa, senão eu não consigo. Que daí eu começo a gerar sentimentos, lembrando da infância. Esse é um problema. Eu sinto o seguinte, quando eu venho falar com vocês e quando eu vou escrever meus livros, eu saio do nível de consciência Melissa. Se eu for para o meu nível de consciência Melissa, é muito limitado, eu não consigo fazer nada. Nada do que eu tenho feito. Nada. E eu tenho muitos trabalhos, né? Eu vou falar diversas coisas e as coisas vão se misturar aqui. Se faltar alguma coisa, porque eu escuto depois os áudios, eu volto e falo. Quem usa de todo o conhecimento que pode para manipular, roubar, matar, ou seja, para se dar bem sempre, é o inimigo. E ele provavelmente está aqui agora. Eu estou sentindo uma tristeza, uma pressão muito grande no meu coração. Ele não gosta que eu fale essas coisas. Mas eu vou falar, eu vou alertar. E eu vou escrever livros. Se Deus quiser, inúmeros livros para que vocês entendam a diferença entre a verdade e esse conhecimento que é dado aqui. Vocês sabem que ele usa qualquer pessoa, né? Eu digo, ele usa qualquer pessoa mesmo, sabe? E eu não sei como que ele faz isso, mas ele usa. Ele não escuta, por exemplo, o nosso pensamento, né? E aí chegou um momento que eu comecei a pensar que ele escutava, sim, sabe? Porque às vezes ele vinha da minha mente para detonar comigo, sabe? E falando de coisas muito íntimas minhas. Aí eu pensei, nossa, desculpa. Ele é como Deus, ele escuta os meus pensamentos, então assim, eu me sinto invadida, eu me sinto mal. Eu não tenho um lugar meu secreto, eu não tenho meu espaço, né? E às vezes eu queria ter o meu espaço, a minha privacidade, sabe? Um lugar só meu. E aí eu pensava assim, que segurança eu tenho com esse, sabe? Com esse peste sabe, sabendo dos meus sonhos, me detonando, enfim. E até que ontem eu entendi um processo dele. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, não sei se vocês já viram que eu vi o próprio diabo. Ele veio, ele não mandou um funcionário dele. Ele veio em pessoa, né? Porque eu entendo que o ódio dele em relação a mim é assim, pessoal, sabe? É uma coisa que ele tem comigo.
Então ele vem em pessoa, ele não mandou um funcionário, porque geralmente ele não vai, ele manda, né, funcionários. Então ele veio e ele me disse por que ele veio, né? Porque no ano anterior ao que ele tinha vindo, ele passou o ano inteiro que ele tinha certeza que ele ia me destruir. Então ele falou assim, não, agora não dá mais. Agora eu tenho que ir lá pessoalmente fazer com as minhas próprias mãos. E quando ele se revelou para mim, ele se tornou... ele mostrou para mim a maneira como ele age, entendeu? Só que tem uma outra maneira que ele age que muitas vezes me pega e provavelmente pega você e pega as pessoas, que é assoprar no ouvido alguma coisa, sugestionar e você... eu ouvi uma pregação de um pastor outra vez que eu achei que isso me esclareceu bastante, que ele diz o diabo, ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira, para que você pense que a ideia é sua. Que você que está com vontade de pecar, sabe, disso, daquilo, ou você que está com vontade de desistir. Entendeu? Olha os passarinhos cantando. Nem tive tempo hoje de vê-los. E aí ontem eu percebi algo assim, uma frase que me veio à mente, sabe? E aí acho que foi uma das primeiras vezes que eu reconheci que era um ataque dele, né? Para que eu desacreditasse sobre alguma coisa, sobre alguma promessa que Deus fez para mim. Entendeu? Ele é sempre bem perspicaz, é bem como colocar como um balão, por exemplo, né? Deus te deu um balão, ele vai, ele te dá a agulha e você mesmo espeta o balão, né? Ou você está construindo algo, ele te dá um taco e ele faz, e você mesmo acerta para derrubar tudo. Enfim, eu não ia falar sobre ele, mas teve uma vez, eu vou esquentar meu chá de novo, porque esfriou, eu gosto bem quente, que teve uma moça que eu não conhecia, eu tinha conhecido ela naquele dia. Ela chegou em mim e começou a falar diversas coisas para mim. Ela não me conhecia, eu tinha acabado, ela nem sabia o meu nome. Ela começou a falar de coisas. Ela falou assim, você faz isso, né, não sei o que, mas não deu certo, né, você não sei o que, mas não deu certo, mas não sei o que, sabe? E ela começou a falar várias coisas assim da minha vida, e aquilo me deu uma tristeza. E eu pensando assim, como que essa moça sabe? Como que ela sabe e como que os comentários dela são tão cruéis para dizer que eu falhei, que eu fracassei, que eu não consegui, que dado todos os meus esforços, né, não adiantou de nada. E como que ela sabe das coisas que eu tentei e que não deram certo? Ela falou assim, você fazia isso, né, mas você não faz mais, né? E aí, aquele dia, eu voltei para casa pensando, meu Deus, quem deu essas informações para ela? Como? Aí eu sabia, né? Eu sabia que era ele. Quer dizer, não obstante a perseguição, muitas vezes,
na casa, se eu vou para outro lugar, ele tem que ir atrás para usar alguém para tentar, ainda não desistiu, né? Eu entendi isso, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu acho que eu fui escolhida. Assim, não dá para negar. Desde criança eu fui escolhida. E aí não tem jeito. Quem é escolhido, ele persegue. Ele persegue. Tem a historinha do vagalume e a cobra, né? Então a cobra sempre persegue a luz, porque incomoda. E ontem eu falei para vocês que uma das coisas que Deus me disse é que o diabo é um dos seres mais trabalhadores que existem. Sobre a terra, não há nenhum homem que possa dizer que é tão trabalhador quanto ele. Nenhum. Nenhum. Você pode dizer, foi meu pai, foi meu avô. Não. Pode ter certeza. Mais trabalhador que o diabo. E ele não quer se aposentar. Ele não quer descanso. É o mais. Ele é incansável. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu falei isso, né? Ontem. Foi ontem que eu lancei o vídeo aí pra vocês e falei no áudio isso. Pois não passaram, acho que passou uns poucos minutos depois, eu não sei quantos minutos. Pois ele não usou a boca de alguém para me dizer a respeito disso. E não teria como a pessoa saber, sabe? Que eu tinha falado isso, porque a pessoa não estava junto comigo. E aí a pessoa repetiu umas 5, 6, 7 vezes a mesma frase. Tchau, Melissa, vai trabalhar. Tchau, Melissa, vai trabalhar. E aí eu fiquei com aquilo, mas o que é isso? Daí eu lembrei que eu tinha falado que ele está sempre muito ocupado, trabalhando. Que eu alertei vocês sobre isso. Então ele sempre está em busca da destruição dos propósitos do Senhor. Entendeu? Ele sempre vai perseguir aqueles que estão com a candeia. Não escondida, com a candeia iluminando. Agora vamos mudar de assunto. Eu vou voltar para o assunto inicial, que é da comunicação, né? Que eu disse para vocês. Se houvesse uma vaca aqui e eu, né? Que eu deveria me sentir muito superior a ela, já que eu falo, ela não fala. A minha playlist chama Sobre o Natural, né?
Ai, como que eu vou explicar isso? Olha, a nossa comunicação é muito precária, entende? Em algum momento, nós e todos os outros seres, a gente não falava. Por bastante tempo a gente não falava. E foi nos dado um poder, que é o poder da comunicação. Para mim, eu acho que lá no Éden a nossa comunicação não era essa. Eu acho que, eu não sei se a gente falava, mas se a gente falava, provavelmente não era pela boca. Muito provável que era através tipo uma telepatia. Eu sei que em algum momento nós somos escolhidos a ganhar uma comunicação, um poder, né? A fala, o raciocínio, a lógica. Só que esse poder, ele é infinitamente inferior àquilo que está sobre. Esse poder no natural, ele é infinitamente inferior àquilo que está sobre. É que nem Deus está me mostrando um carrinho de brinquedo e um carro de verdade. O carro passa por cima do carrinho e esmaga na hora. Olha a diferença. E olha também a utilidade do carro de verdade e do brinquedo do carrinho. Então, é como se aqui não houvesse verdade. Por isso que as pessoas podem mentir, as pessoas podem esconder. Então, é quase como uma brincadeira. Agora, acima, esse sobre, é onde está a verdade. Entendeu? Aqui a gente pode se vestir, a gente pode se fantasiar de boas pessoas. Mas lá, quando a gente sai desse corpo, aí não dá mais para fingir. A gente encontra, como dizem, né, com quem a gente é de verdade. E essa comunicação que a gente ganhou de Deus, que Deus nos permitiu ter, ela é precária. Ela tem várias limitações. E é como se fosse assim, o que é mais estranho, quanto mais ela se ramifica, pior ela fica. Que é o que acontece, eu acho que na Torre de Babel, né? Que a língua é dividida, é multiplicada em várias. Então, quanto mais se ramifica a comunicação, essa comunicação que nós temos, tanto ela é precária, quanto mais ela se ramifica, pior ela fica, porque ela causa o quê? Desentendimento. As pessoas não se entendem. E pior, se cria uma língua do Espírito Santo que também ninguém entende nada. Daí fica assim, eu não recebi, o outro recebeu. Mas também quando o outro fala pela língua do Espírito Santo, ninguém entende, tem que chamar um tradutor. Que é outra ramificação. Porque aquilo que procede do Espírito, ele gera um conhecimento e um entendimento imediato. É diferente quando você sabe que o diabo está usando a boca de alguém, por exemplo, usou daquela menina, usou de outra pessoa ontem. E outra, ele sabe das nossas aflições, das nossas tristezas, né? Porque, por exemplo, eu sou escritora, então o meu trabalho é escrever livros.
que não é um trabalho tradicional de cartão, bater o cartão. Lá no Japão, eu sou ex-DKC, não diz. Eu trabalhei e a gente sempre tinha um cartão que a gente chegava e batia o ponto. Na hora da saída, batia o ponto. Trabalhava em pé. Tinha 10 minutos de manhã, saía correndo para ir ao banheiro. Às vezes comprar um café, sentar, eu conseguia ler um livro, às vezes conseguia conversar um pouco com os colegas, correr de volta da linha, porque hora que dá os 10 minutos, como a Cinderela bate a badalada, pá! Você tem que estar na linha já com as luvas e posicionada, porque a esteira vai correr. Então, assim, não é 10, 11, 12, 13, não é igual aqui que os funcionários fazem o intervalo que se estende, não. Ó, bateu agora, daí começa. Então, assim, quando dá uns 2, 3 minutos, a gente acaba usando uns 6, metade do tempo, 6, 7 minutos. Quando dá uns 2 minutos para dar os 10 minutos, a gente já tem que estar na linha, para colocando as luvas, se preparando. É muito rápido. E à tarde, a mesma coisa, os mesmos 10 minutos. Geralmente, a gente tem 40 minutos de almoço. Então, na hora que dá, a gente já sai correndo para pegar a fila do micro-ondas, porque eu levava comida, né? Não comia comida da fábrica. E aí ficava lá, já vai 10 minutos só na fila. Daí ia almoçar, depois eu ia ao banheiro para escovar os dentes. E aí já era o quê? Uns 25 minutos. Daí eu ia, sei lá, ler alguma coisa. Eu sempre estava lendo alguma coisa. Escutar música, gostava. E até que dava bastante tempo de muita coisa. Enfim. E aí, aqui não, né? Aqui eu escrevo. Então, eu trabalho informal. E eu tenho muita certeza no meu coração que isso é um propósito. Por mais que não se encaixe ao padrão de trabalho, né? E que também não me gera o que eu precisaria, o que eu preciso. Não me gera, né? A satisfação que eu quero. Então, o diabo, sabendo isso, por isso ele diz: vai trabalhar, Melissa, vai trabalhar, porque é como se ele dissesse: isso aí é trabalho? O meu é trabalho, o seu eu não sei. Então, ai, o dia tá bem lindo hoje, o sol agora ficou tinindo. Eu nem falei ainda sobre a alma, né? Eu vou falar. Tem uma coisa que Deus está me falando sobre o nome. Eu sei que lá no Éden, o homem é chamado para dar nome a todas as coisas. Só que o estranho é que no mesmo momento em que eu saí do meu corpo, no estado de quase morte ou estado fora do corpo, imediatamente eu já perdi meu nome. Imediatamente, como se isso não fosse importante. Eu vou esquentar uma água, vou fazer um café, ainda nem fiz. Tava tomando um chamate. Aprendi a tomar o chamate amargo, que era um dos únicos que eu tomava com açúcar. E aí eu tirei. Enfim.
Aí eu entendo que... Só que eu estive num corredor e a enfermeira me chamou. Quando ela falou Melissa, por mais que eu não soubesse que eu era Melissa, eu reconheci que ela estava falando de mim, né? Por isso que eu tentei voltar e voltei. Estou aqui falando com vocês. Mas é claro que eu não estou aqui pela enfermeira, né? Estou aqui pelos propósitos que eu tenho, né? Tenho propósitos que Deus tem falado sobre. Você tem responsabilidade espiritual sobre algumas coisas que você tem que trabalhar. E isso não é sobre ganhos, sobre coisas que só você vai fazer, outra pessoa não vai fazer porque não está preparado e não tem a coragem que você tem, né? Eu quero quero trabalhar sobre isso, sobre o conhecimento, para explicar um pouco para vocês sobre o corpo, a alma e espírito, sobre as outras espécies, como elas se sentem, sobre os fetos, como eles se sentem, na proteção deles, né? E são coisas que eu devo fazer porque ninguém vai fazer, né? Pelo menos como eu vou fazer. Estou fazendo já. Ontem eu estava ouvindo o áudio meu que eu disse para vocês, nossa, mas eu amo as crianças. E aí eu pensei assim, meu Deus, mas então por que eu não me tornei professora, né? Porque foi uma das possibilidades que eu tive, ser professora. Inclusive, nossa, tá ficando grande o áudio, mas eu vou falar para vocês. Eu fiz estágio numa escola e teve uma menininha que ela profetizou na minha vida. Isso foi 2018. Eu fui até dezembro daquele ano. Eu até participei de algumas festas da escola, dancei 2 vezes lá, né? Que eu dançava a dança do ventre. Dancei 2 vezes lá na escola, participei e tal. E as crianças sempre gostavam muito de mim. E daí teve uma menina que perguntou para mim, não sei porquê, que ela perguntou para mim se eu tinha filhos. Daí eu falei para ela, não, eu não tenho filhos. Daí ela virou para mim e falou assim, mas professora, que injustiça. Que injustiça você não ter filhos, eu não acho justo isso. Mas pra quê, né? Acho que do que ela falou, aquilo, nunca mais esqueci aquela menina, dela falar isso. Nossa, ela acha que é uma injustiça não ter um filho. Olha que coisa mais linda. E aí, realmente, pouco tempo depois, eu fiquei grávida. E o que era injustiça deixou de ser injustiça sobre a minha vida. Aí eu vou falar sobre... Teve um erro que eu cometi. Que uma coisa é você estar lá como alma. E você se ver. Vivenciar a alma e o espírito. Outra coisa é você estar aqui. Não tem como evitar a cegueira. Aqui é cegueira. Não tem como evitar a cegueira. Então, assim, eu vou tentar falar e explicar para vocês o que eu vivi lá, mas sempre eu não vou conseguir explicar exatamente. Como, por exemplo, eu tento escrever os meus livros para falar contra o foie gras, sobre os patos, sobre as vacas, sobre os cavalos, sobre os fetos, mas eu já pensei sobre isso. Se eu tivesse um poder de sabe, fizesse assim, agora, todo mundo vai sentir o que eu estou sentindo.
imediatamente todo mundo virava vegano, todo mundo, sabe, mas não dá, você não consegue. Entendeu? É a mesma coisa, você pensa assim, nossa, por que fizeram isso com meu filho, né? Que maldade. Meu filho, uma pessoa tão boa, olha o que fizeram com meu filho. Porque as pessoas não sentem pelo seu filho aquilo que você sente. As pessoas sentem sim, é ódio, inveja, raiva, sabe? Porque se sentissem, e é isso que o Espírito Santo dá. Acho que foi a primeira vez que ele manifestou em mim, que foi quando eu estava gravando um vídeo para vocês. Eu senti gratidão e vontade de chorar, até por pessoas que... que eu tenho alergia, sabe? Senti amor por elas, por pessoas que me fizeram extremamente mal. Senti amor, senti gratidão por tudo, até por terem me feito mal, que é muito estranho. Não estou sentindo isso agora, não. Então, o que eu falei ontem errado é o que eu disse sobre o consentimento. Eu falei que como alma, é provável que a gente tenha dado o nosso consentimento sobre as coisas que vão acontecer. Eu não tenho certeza disso, tá? Me perdoem. Eu não sei se é como alma. É muito mais provável que nós tenhamos dado o nosso consentimento como espíritos, não como alma. Aí eu vou explicar por quê. Eu fiquei... E veio assim um flash de todas as vezes que eu me vi como alma. E como se Deus perguntasse para mim, e aí? Você sabia todas as coisas? Você sabia de alegrias que vão acontecer? Ou, por exemplo, você tem um problema financeiro hoje. Você viu como alma que isso vai se resolver? Foi mais ou menos assim, mas foi imediato. Não é assim por palavras. Por isso que eu digo que a comunicação verbal, ela é extremamente difícil, lenta. É como... Aqui, a comunicação verbal é como idoso. Como que anda o idoso? Bem devagar. Precisa de ajuda, né? Precisa de dicionário, de livros, de tradução. Então, a comunicação lá em cima é como uma criança que não precisa de ajuda para fazer qualquer coisa, para pular, para dar pirueta, entendeu? Aqui, que a gente se orgulha de saber muita coisa, é como o andar de um idoso, que precisa de muitas coisas, de códigos, de livros. O verdadeiro conhecimento é você fazer o bem e não fazer o mal, se apartar o mal, não por causa de lei, mas porque você não quer. Entendeu? Aí, como é que você obriga alguém a te amar? Eu vou colocar câmera na casa, eu vou colocar GPS no carro, onde ele for, aonde ela for, eu vou saber. Todo mundo dá um jeito. Quando quer fazer alguma coisa errada. Como é que você se protege do mal, né? O mal, ele sempre encontra o meio, assim como o bem também. Só que o bem, ele sempre usa as armas para o bem, e o mal para o mal, né? Então é isso. Daí eu entendi o seguinte. Entendi que a minha alma não sabia nada, não.
quem sabe é o meu espírito. Só que o meu espírito, ele é muito mais inacessível que a alma. Depois do caos lá do pós-parto, que eu sofri negligência da enfermeira, a hemorragia, passando mal, sair do corpo, e que eu me vi numa nuvem, o meu espírito, e lá eu me senti como se eu fosse, uau, eu me senti enorme, espalhada, não tinha corpo. Não tinha, então fui procurar imagens de corpo, alma e espírito. Quando eu vi a imagem de um corpo, eu pensava assim, não, esse não é o espírito não tem corpo, ele é uma nuvem. Só que eu me senti assim tão poderosa que quando eu falo de heroína, quando eu vejo filme de Mulher Maravilha, né? Enfim, das heroínas, eu logo penso no meu espírito. Nossa, esse é o meu espírito. Meu espírito é um herói, é uma heroína. Eu tenho orgulho do meu espírito. Eu fico muito feliz. Do modo que eu me vi sendo espírito, é o oposto muitas vezes daqui, né? Que o diabo fica... Ele sabe o meu fraco, né? Ele sabe como eu me sinto em relação ao meu trabalho. Então, muitas vezes é aí que ele vai atacar. É onde ele vai jogar a pedra no meu trabalho, porque tem frutos. E sobre as coisas, né? Os propósitos que eu tenho com Deus, não sei quais são os seus. Mas, por exemplo, escolhi esperar e outras coisas. Coisas que eu tenho desenvolvido com Deus, né? É onde ele vai jogar a pedra. Porque ele sabe que ali tem algo bom que ele quer destruir. Então, eu entendi que não, então tá errado. A alma, ela não sabe. Aliás, quando eu tive um sonho recente, que eu estava numa plataforma. Plataformas são lugares onde as almas vão e elas ali, elas são, como é que fala? Instruídas, alguma coisa. E depende, eu acho que eu já estive em 3 plataformas. Uma delas eu lembro que eu vi muitas crianças, mulheres, mas eu não lembro, não foi me mostrado o que era aquilo. Essa faz muitos anos mesmo. Não sei esse sonho que eu tive, acho que talvez foi antes de eu ter minha filha. Talvez até foi avisado que eu teria e não sabia. Nessa plataforma em que eu vi minha alma de fora, era uma plataforma de mudança. Todo mundo que estava ali ia sofrer uma mudança. Em algum momento, a minha alma foi andando e eu a vi muito alegre, contente, sorrindo, com um vestidinho branco, até perto do joelho, eu acho. Não era longo. E ela sorria, ela era como eu, só que ela aparentava ser mais jovem. E ela era firme e muito alegre. Era doce e alegre, sei lá, como uma fruta fresca. E aí, em determinado momento, alguém pergunta para ela. E aí que eu entendo que ela não sabia nada não. Como alma, não sei nada. Alguém pergunta para ela, e aí, o que você vai fazer? Você vai voltar para o Japão? E essa outra alma, porque era alma com alma, alma de uma outra mulher que falou comigo lá nessa plataforma. Ela sabia de coisas que ela não deveria saber, né? Porque eu não a conhecia, não a conheço. No entanto, era diferente da menina que estava aqui e que me falou várias coisas
de modo a dizer, a detonar comigo, para dizer assim, viu? Sabe? Enfim, o intuito dela era comunicar comigo. Eram todas pessoas de bem que estavam ali, sabe? Ninguém estava querendo detonar com ninguém. Então, se o diabo não estava ali. Aliás, ele não poderia entrar naquele ambiente. Era um ambiente seguro, sabe? É diferente daqui da Terra. Nenhum ambiente é seguro, ele entra em qualquer lugar. Mesmo se você estiver em oração. Então, aí eu falei assim, eu não falei nada, porque eu lembrei daqui, eu lembrei da Melissa, eu lembrei dos meus problemas financeiros, do meu trabalho, enfim, dos meus sonhos também, meus, da minha filha, da minha casa, e me veio assim, eu não faço ideia, não sei. E o engraçado é que a minha alma realmente não sabia nada, mas ela estava alegre, como se nada pudesse abalá-la. E aí Deus, mas isso tudo foi imediato, foi agora imediato. Eu me vi no corredor e Deus me falou assim, aí a sua alma? A sua alma, que poderia ser a alma de alguém que acabou de falecer no pós-parto, saindo num corredor, deixando a filha sozinha, sem ninguém na vida, leve e tão contente quanto aquela outra. Quer dizer, é a mesma alma, né? Mas eu digo assim, com todos os problemas, ela segue firme e contente pra frente. Mas ela não sabe nada. Isso que realmente eu não sabia nada, porque a impressão que a gente tem aqui na Terra, se a gente não sabe de alguma coisa, a gente não se alegra. Se a gente olha para os problemas, para a casa caindo, as finanças indo a zero negativo, a gente vai se deprimindo. Como alma, não. Por isso que quando as pessoas falam de cura da alma, eu já não acredito mais. Pode ter alma que está doente? Pode, mas a minha não. A minha não. A que eu encontrei e é sobre isso. A minha alma, pelo menos a que eu encontrei, então que eu posso dizer, a alma da gente não sabe absolutamente nada. Nada que o corpo não saiba. Quem sabe é o espírito, mas ele não pode contar para nós. É o nosso espírito que fica condensado com o Espírito Santo. Ele fica condensado, ele sabe. Ele sabe se a gente vai mudar de casa, se a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai conseguir vender isso, aquilo, ou comprar isso e aquilo, se a gente vai se casar, se a gente vai ter um filho, 2, 3, 4, se a gente vai ter uma alegria essa semana, ou o mês que vem, ou até o final do ano. Ele sabe. O nosso espírito sabe. Mas a alma realmente não sabe. Só que aqui a gente pode ficar preocupado, dormir triste, mas a alma, ela parece uma criança. Você já viu criança preocupada com um dinheiro, com alguma coisa? Elas estão sempre felizes. Sempre. Assim é que eu vi a minha alma. Como é que eu vou dizer? Inabalável. Uma alma inabalável. Essa é a alma Essa é a minha alma. A alma da Melissa é a minha alma. Uma alma inabalável. Só que é uma alma que não tem nome. Então, assim, não é
a Melissa. A Melissa que é o corpo, Melissa. Mas a minha alma, além de ter esse desapego do nome, eu não sei como que fica lá no céu. Que nome que a gente ganha? Será que eu tenho outro nome? Eu não sei. Mas eu não consigo ver aquela alma e dizer que ela é Melissa. Não é. Ela não é Melissa. Melissa é aqui. Eu nasci de 8 de março de 1981, às 20h40, pesando 3,120 kg, segundo meu pai. Meu pai, ele decorou. Ele falava direto, você nasceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, ai. É isso. Então, isso para que a gente lembre que a gente não deve se preocupar com nada. Que Deus sabe de todas as coisas. E Jesus disse, os campos estão prontos. Não há outro momento para a gente ser feliz senão esse. Quando eu vi minha alma tão contente, tão sorridente, com tanto... Quando aquela moça perguntou para ela, e aí, o que você vai fazer agora? Para onde você vai? E ela disse, eu não sei, mas eu estou feliz. Eu entendi isso. Não é amanhã, é agora. Não é nem hoje que eu vou ser feliz, é agora. O meu trabalho com Deus é agora, é sempre agora. E eu entendo isso, sabe? Mas eu entendo que a perseguição, ela continua, que é uma batalha. E outra, eu sinto isso. Se ele tá bravo comigo, ótimo, maravilhoso. Sinal de que eu tô produzindo alguma coisa, se ele tá me perseguindo. O ruim é quando o diabo gosta de você. Aí tá o problema. Então eu acho que o nosso consentimento é dado como espírito. O espírito é a coisa mais linda que possa ter. A nós nos é dado poder. Esse poder ele é bem pequeno, perto do que é dado lá. Por isso que é o seguinte, quem não sabe usar o poder aqui, acha que vai ganhar algo lá em cima, não vai. Você não sabe usar nenhum poder pequeno aqui, um pouco que você ganha de poder, você já usa para o mal, para humilhar as pessoas, lá é que não vai ganhar mesmo. Porque lá o poder ele é muito grande. É isso que eu senti como espírito. Entendeu? O bem ele é infinitamente mais poderoso que o mal. Só que ele não usa de qualquer meio. Ele não faz qualquer coisa. Porque ele é o bem, né? Senão eles seriam iguais. Mas eu fico pensando, né? Se o diabo pode, sabe, usar pessoas para afrontar a gente. Às vezes usa até o filho da gente, sabe? Usa o marido, usa a esposa. Às vezes usa até alguém da igreja. É o que eu estava pensando ontem, né? Como é que eu fico, né? Mas tem um limite. Tem um limite. Deus não deixa que ele toque, sabe? Em nós. É isso. Termino por aqui. Tchau. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de orar. Não se esqueçam. Outro dia eu vou vir falar para vocês sobre o meu processo de desenvolvimento do conhecimento. Eu fui uma criança muito estudiosa.
Eu sempre sentei na frente, sempre fui CDF. Uma hora eu posso vir contar para vocês como é que Deus veio e tirou de mim a idolatria do conhecimento para que eu desenvolvesse amor por aqueles que não falam, que são as vacas, os porcos, os fetos. Porque se Ele não tirasse isso de mim, eu nunca ia conseguir amar eles, porque esse é o empecilho que as pessoas não conseguem amar, entendeu? Porque parece que eles não se equiparam, entendeu? Então, às vezes Ele desbanca a gente para que a gente possa entender, ter um novo nível de conhecimento, que é o conhecimento do amor. Entende? E é sobre Ele, não é sobre mim, né? Porque eu sou um instrumento só. Isso estou aqui é para que porque Ele quer que vocês entendam um pouco disso. Use bem o seu poder. Use bem. Cuidado com aquilo que você fala, aquilo que vem na sua mente. Sempre se pergunte: será que isso vem do Espírito Santo? Tchau.